Estamos de volta, canal Luiz Eduardo Menezes, para falar sobre os desafios da gestão. Oi, Luiz, como vai? Tudo bem? Olá, Gomide, que mais uma vez com você compartilhando os desafios da gestão. Prazer. O tema deste novo conteúdo é como melhorar a sua inteligência emocional. Eu gostaria que você contasse para nós qual é a novidade, qual o caminho que você vai apontar para a nossa audiência sobre isso. Olha só, hoje a gente tem ouvido muito falar sobre problemas de saúde mental. No dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos sociais. A gente já percebe, conversando com os amigos, a gente percebe, sempre tem um caso. Hoje mesmo, eu estava almoçando com uma cliente e ela me falou, olha, Luiz, aconteceu isso, a pessoa tinha uma grande capacidade de trabalho, de uma hora para outra aconteceu isso. Então, eu tenho falado muito sobre essa coisa da saúde mental. Nos meus vídeos, nas minhas lives, eu tenho falado sobre agenda equilibrada. Para isso, você precisa ter inteligência emocional. Então, para que a gente não entre nesse que eu chamo de poço perigoso e consiga preservar a nossa saúde mental, nós precisamos sim ter inteligência emocional, né? E a ideia hoje é que a gente possa conversar um pouco de como que a gente pode melhorar a inteligência emocional. Eu estou trazendo aqui para vocês uma leitura que eu fiz na Você S.A., um artigo escrito pela Juliana Américo, e quero compartilhar com vocês, que achei muito interessante, muito prático e muito atual. E eu queria que você, então, contasse um pouquinho para nós o que é a inteligência emocional, afinal. Tá. Muito importante, eu digo sempre isso, a gente fazer a conceituação das coisas, definir um conceito. Porque senão a gente pode estar caminhando achando que está falando duas coisas diferentes, está falando a mesma coisa, só que de conceitos diferentes, né? Então, eu gosto também de simbolizar com filme ou com imagem. Dessa vez eu vou falar sobre um filme que, em um determinado momento, o cidadão que acaba de perder o emprego e também o casamento, ele tem um surto no dia do aniversário da filha. Abandona o carro no meio do trânsito, destrói uma mercearia porque não conseguiu o troco, sai atirando em uma lanchonete porque o atendimento foi ruim. Isso é uma sequência de eventos, vamos dizer, de um filme chamado Um Dia de Fúria. Quem não assistiu, assista. Um grande filme. Ele se tornou um clássico justamente porque ele refletiu, mostrou, claro que de uma forma exagerada até, mas a arte está aí para isso mesmo, para que façamos esses experimentos, né? Aquilo que muita gente gostaria de fazer quando se sente contrariado, né? Aquela história de vou dar vazão a um instinto porque eu não vou levar desaforo para casa. Então, a inteligência emocional entra como? A inteligência emocional é a arte de lidar com esses instintos de forma civilizada. A arte de lidar com esses instintos de uma forma civilizada. Podemos dar outro conceito, que é a capacidade de reconhecer e, principalmente, controlar emoções profundas antes de sair agindo por impulso. Olha só, capacidade de reconhecer e controlar emoções antes de sair agindo por impulso, né? Quando a gente faz isso, a gente reduz a ansiedade, melhora nossos relacionamentos, eles ficam mais saudáveis, a gente toma decisões melhores, a gente recebe e dá feedback muito mais eficiente. E uma boa informação é que a grande maioria dos profissionais bem-sucedidos sabe controlar as próprias emoções. Talvez por isso eles sejam profissionais bem-sucedidos. Eles sabem controlar as emoções. Como se iniciaram os estudos a respeito da inteligência emocional? Como é que se aprofundou um pouco esse tema e se viu a relevância dele? Esses estudos iniciais têm muito tempo, mas eu quero trazer um marco mais próximo, que é quando a gente aprofundou essa discussão, né? Aprofundou os estudos sobre a habilidade de gerenciar os sentimentos. Habilidade de gerenciar os sentimentos. Isso foi nos anos 1990. Em 95, ele, por causa de um livro chamado Inteligência Emocional, recebeu essa denominação, esse estudo. E ele foi feito por Daniel Goleman,
em 1995, publicou esse livro, e ele era um psicólogo em Harvard. Então, por todo o peso institucional que Harvard tem, que ele tem como professor e como estudioso, trouxe esse livro, em 1995, Inteligência Emocional, e daí se caminhou nessa linha. Ele basicamente, claro que eu vou aqui simplificar o que ele estudou e o que ele nos propôs, mas assim, ele dividiu em 5 pilares a inteligência emocional, que está agrupada em 3 grandes grupos, vamos chamar assim. Os 3 grandes grupos são autoconhecimento, motivação e capacidade de socialização. Esses são os grandes grupos. E autoconhecimento, como grande grupo, tem 2 pilares. Primeiro, saber como você reage em situações de estresse, identifica padrões de comportamento. E 2, controla essas emoções. Não é só eu identificar, saber como eu reajo, mas como eu controlo essas emoções. Então, esses são os 2 primeiros pilares. O terceiro pilar está no grande grupo motivação, que é a automotivação. É a capacidade que eu tenho de me motivar. Os 2 últimos pilares estão no grande grupo capacidade de socialização, que é a empatia, que é a capacidade de me colocar no lugar do outro, e relacionamentos interpessoais. Então, 3 grandes grupos com 5 pilares. Assim, é a base do estudo do Daniel Goleman, que eu fico muito à vontade de falar, porque foi a grande referência na minha dissertação de mestrado, que eu falei sobre um perfil, o estudo sobre um perfil de liderança. E ele foi a base, o Daniel Goleman e seus livros, ele tem mais de um livro, foram a base para essa minha dissertação. E eu gostaria de saber como é que foram os estudos, né? E que você aprofundasse um pouco mais esses estudos, né? E que você estava falando sobre os pilares, né? Detalhar um pouco mais sobre esses pilares tão destacados por você. Tá. Então, vamos tentar dividir por grupos, né? Então, como eu falei, tinha um grupo de autoconhecimento, motivação e a minha capacidade de relacionamento, tá? O primeiro, autoconhecimento. Em uma situação, por exemplo, que eu tenho medo de falar em público. Tenho medo de falar em público, tenho timidez, não me estruturo bem, acho que não domino muito aquele tema e tal. Com o tempo, eu vou percebendo que eu preciso falar para o público. Faz parte do meu trabalho. Eu não vou poder ficar me escondendo o tempo todo do público, ou colocando alguém para falar por mim, porque o meu papel requer isso, né? Então, você primeiro percebe isso, lembra lá do controle das emoções? Eu controlo a emoção, né? Então, nesse segundo momento, eu identifiquei a situação, que é aquela que eu tenho medo, por exemplo, e a partir desse momento eu passo a desenvolver técnicas para fazer com que esse sentimento não me domine. O sentimento do medo, no caso. Eu estou dando um exemplo do grande grupo autoconhecimento. Eu estou num processo de autoconhecimento. Identifiquei o medo, tenho medo do público, começo a definir as técnicas e aí vou trabalhar para que esse sentimento não me domine, né? Então, o que eu posso fazer? Monto um roteiro com começo, com meio, com fim, e aí vou treinando, vou ensaiando. Eu, particularmente, vivi isso. Vivi isso quando eu saí de diretor de tecnologia da Secretaria da Fazenda, onde eu tratava meus assuntos direto com o secretário, onde eu tratava diretamente com meus colaboradores, não tinha que estar falando para o público em geral. Quando eu fui convidado para ir para a Secretaria da Saúde, para ser secretário adjunto, que era a pessoa que substituía o secretário, quando ele viajava, eu tinha que fazer esses discursos quando tinha inauguração. E eram muitas inaugurações. Eu lembro da primeira vez que foi no Hospital de Messejana, do estado do Ceará, Hospital do Coração, e a inauguração de uma hemodinâmica, equipamento sofisticado, para a época, caro, e era um investimento que o governo do estado estava fazendo. E eu tive que fazer um discurso, porque fazia parte do processo. O diretor do hospital falava, depois falava o secretário, que eu estava representando, depois falava o governador do estado. Imagina, se eu tinha aquele medo de falar em público, fui jogado às feras, mas aí eu passei a dominar meu medo, ensaiei, chamei amigo para ouvir minha apresentação, e a partir daquele momento eu fui perdendo o medo,
fui caminhando e hoje eu faço com mais desenvoltura essa conversa com o público. Isso eu falei do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. O outro grande grupo é a motivação. Pessoal, a gente passa o tempo todo por altos e baixos. A vida é sempre assim. Não tem gente em cima o tempo todo, nem tem gente embaixo o tempo todo. A gente fica nesses altos e baixos. Um resultado positivo no trabalho agora pode ser que amanhã já seja uma frustração. Então, esse momento, esse vai e vem, é que a gente precisa estabilizar. Então, é a capacidade de se manter motivado que faz com que a gente demonstre um equilíbrio emocional. São muitas dificuldades. E o que vai diferenciar as pessoas que têm inteligência emocional e de quem não tem é quem consegue ficar motivado nos momentos de dificuldade. No momento de alegria, de grandes expectativas, grandes eventos, grandes momentos positivos, é fácil motivar. Agora, na frustração, tem lá a sua dificuldade. O terceiro grande grupo, o segundo grande grupo é o da empatia. Tá? A facilidade que eu vou ter de me colocar no lugar do outro. Isso não é simples. Isso não é simples até porque o outro tem um pensamento, o outro tem uma forma de funcionar. Então, essa capacidade de dizer, mas o Gomídia, então, ele está assim porque o time dele perdeu. Palmeiras perdeu. É uma coisa muito difícil hoje em dia, né? Mas que o Palmeiras perdeu. Então eu tenho que entender, puxa, então ele está triste, não é porque está em alguma dificuldade financeira, é porque o momento do esporte para ele é muito importante. Então eu não vou falar sobre esporte com ele, não vou falar sobre futebol. Então eu estou me colocando no lugar do outro, eu estou me colocando no lugar do Gomídia, estou tendo empatia com aquela situação, né? E isso é a essência do terceiro pilar, que é relacionamentos interpessoais. É quando você entende as motivações de alguém. Por que é que aquela pessoa está funcionando daquela forma naquele momento? Isso vai fazer com que a gente conviva em harmonia, né? A gente poder negociar para chegar a alguma coisa mais próximo daquela situação. Por quê? Porque eu estou entendendo. Então, eu não falo sobre futebol naquele momento, eu vou falar sobre política, porque eu sei que ele gosta de falar sobre isso também. Então, tira um pouco aquilo. Então, mesmo que eu queira falar, porque o time que ganhou do Palmeiras foi o Ceará. Aí eu preciso falar, mas eu me guardo, porque eu posso negociar com ele, né, sobre outras coisas. Vamos falar sobre política. Você gosta, eu também gosto, talvez seja bom para os dois. Então, essa é a história da empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso é uma coisa que é diretamente relacionada com os relacionamentos interpessoais. Excelentes exemplos, Luiz Eduardo Menezes. E como relacionar as emoções com o ambiente de trabalho, né? Muita gente diz assim, olha, você fora do trabalho não pode trazer os seus problemas para o trabalho. Você tem que se separar. Será que isso é possível, fazer essa separação? Interessante isso que você falou, porque eu vivi esse momento. Eu lembro demais os grandes palestrantes de liderança, de gestão, diziam assim, olha, nós temos que separar as coisas. Uma coisa é a sua emoção, uma coisa é o que você vive na sua casa, a outra coisa é o trabalho. Lembro demais. E olha que eu não sou tão velho assim. Então, isso foi uma realidade que nós entendemos hoje equivocada. Eu não gosto muito de falar, só saindo um pouco aqui, dessa coisa que era errado, é equivocado. Não, para aquele momento era aquilo que se mostrava. A gente não pode estar fazendo uma análise hoje com o pensamento de hoje. Eu preciso analisar uma coisa antiga com o pensamento daquela época. Por que se falava isso? Por que se queria isso? Por um momento. Agora não. Por tudo isso que aconteceu agora, principalmente as emoções, combina sim com o ambiente de trabalho. Essa história de que a emoção no canto, ambiente de trabalho é outro, não existe. Não existe. A gente precisa, e como líder, você precisa sim estar perto dos seus liderados para que entenda um pouco a emoção que ele vive, para que aquilo seja refletido no ambiente de trabalho, né? Então, assim, não existe essa de deixar sentimento de lado, porque vai ter que bater o ponto. Na hora que bate o ponto, deixa o sentimento de lado. Isso não existe. O sentimento está em cada um. Então, tem uma escritora, Ana Paula Tognotti, eu não sei bem se é a forma disso. Ela diz o seguinte, as emoções são reflexos. É igual quando você vai ao médico e ele bate um martelinho no seu joelho.
sua perna vai levantar. Não tem como controlar. Com as emoções é a mesma coisa. Não há como evitar que elas aconteçam. Então, como é que eu posso estar no trabalho e deslocar minhas emoções? Não, agora não, meu filho ficou lá chorando, tá doente, talvez com Covid, e eu estou aqui, mas eu estou trabalhando, eu tenho que deixar essa emoção de lado. Isso não existe. Então, nós precisamos cada vez mais aprender a trabalhar com isso, né? E o ambiente de trabalho é cheio de situação que acabam deixando a emoção à flor da pele, né? A gente está negociando o tempo todo, a gente está administrando conflito, a gente está dando feedback, recebendo feedback, às vezes aquele feedback que a gente não gostaria de receber, mas é verdade e a gente tem que ouvir, né? Durante uma avaliação negativa de um feedback desse, é muito provável que uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional extravase. Por que você está dizendo isso de mim? Por quem dá o direito de falar isso? Você naquele dia, tal, e transforma aquilo numa grande emoção. Então, a gente precisa entender que aquele feedback está sendo dado para uma pessoa, aquilo faz parte da política institucional, e a gente precisa entender aquilo como um processo normal, né? Porque se você reage de uma forma mais agressiva, e a sua chefia, a sua liderança, que está te dando aquele feedback, também não tem um controle emocional, pode gerar um caos. Você vai transformar um feedback, que é um momento de troca de informação para o crescimento da gente, transformar aquilo num conflito. Lá vai você criar um problema para a gestão. Então, trabalho, por exemplo, trabalho é igual a família. Você não escolhe as pessoas com quem vai conviver. Família é aquela família, está ali para você. Os parentes tendem a relevar momentos de descontrole. Meu padrão, meu parente e tal, então acabo tentando relevar aquele descontrole. Agora, os colegas não. Os colegas de trabalho não. Em tese, eles estão ali para fazer um trabalho bem feito. Então, vamos ter muito cuidado no nosso dia a dia de trabalho. Os parentes, eles vão relevar algumas coisas, mas os colegas de trabalho, eles não necessariamente vão ter a capacidade de relevar. Então, todo cuidado é pouco nesse momento de utilizar bem a inteligência emocional. Isso é fundamental para que as coisas funcionem. E eu costumo dizer, isso, eu estou falando aqui dos desafios da gestão, eu estou falando aqui do trabalho, mas isso também é importante na família. Se eu não tenho inteligência emocional para tratar do choro do meu filho, da reclamação daquele filho adolescente, da ida da filha pela primeira vez para uma festa, se eu não tenho equilíbrio emocional para isso, eu vou prejudicar o meu processo de educação daquelas crianças, daqueles adolescentes. E a mesma coisa no relacionamento de amigos. Se eu não tenho a capacidade de entender que aquele meu amigo, ele gosta de chamar atenção, ele gosta de mostrar que conhece bem aquele assunto, que ele é o maior conhecedor dos minerais que são tratados pela NASA. Tenha a inteligência emocional para entender aquilo e deixar acontecer. Porque se você se conhece, sabe que você é uma pessoa com pouca tolerância, a tendência é que você... rapaz, tu só fica falando sobre isso, de novo essa história de minerais, e você vai gerar um problema talvez com um amigo bacana, gente boa, que só tem esse defeito. Gosta de falar muito sobre um assunto. Então, eu estou dando esses exemplos bem simples de relacionamentos pessoais, mas quando você traz para a empresa, a coisa é muito mais complexa. Tem aquele que também gosta de falar muito sobre política e partidária, daquele candidato, né? Olha, você viu aquele candidato, você viu... Bom, exatamente. Vamos falar de todos os candidatos. Mas eu quero aproveitar esse momento, Luiz, para a gente lembrar a toda a nossa audiência do que, nesta parceria, Too Go Digital, Marcos Gomide, Luiz Eduardo Menezes, oferecemos à nossa audiência e ao público em geral, que é o curso Desafios da Gestão, Prático e Comportamental. Para você melhorar a sua performance como gestor, ou para você buscar ser um gestor no presente, ou daqui a pouquinho, em breve, você não pode deixar de adquirir este curso, que está à venda por R$ 996,
e você pode ter mais informações no site www.desafiosdagestão.com.br. E você tem ainda a opção de adquirir o curso em 12 parcelas de R$ 97,04. Fica o convite para você ir até a nossa página e adquirir esse curso e fazer um mergulho nos desafios da gestão. Hoje, a vida não funciona sem uma boa condução da gestão e enfrentar frente a frente os desafios da gestão. Aproveito agora para, na nossa sequência desse nosso tema, como melhorar a inteligência emocional, aproveito para perguntar o seguinte: quais os desdobramentos, qual o impacto dessas relações? Isso, de alguma maneira, impacta no quê, Luiz Eduardo? Bom, impacta em muita coisa, mas como a gente está falando de empresa, como a gente está falando de gestão, o impacto diretamente na produtividade, obviamente na produtividade. Tem uns estudos da consultoria Talent Smart, que ela faz o seguinte: ela concluiu que 90% dos trabalhadores com melhor desempenho possuem boa inteligência emocional. 90% dos trabalhadores com melhor desempenho possuem boa inteligência emocional. Também, a estatística praticamente se inverte na situação. 80% dos colaboradores mostram pouca habilidade em dominar as próprias emoções. Tá? 90% dos trabalhadores com melhor desempenho têm boa inteligência emocional. Mas 80% dos colaboradores mostram pouca habilidade em dominar as próprias emoções. Então, nós estamos com um grupo muito grande de profissionais que têm dificuldade de dominar as próprias emoções. Apesar daqueles 90% dos trabalhadores com melhor desempenho têm boa inteligência emocional. Né? Você precisa começar a entender quais são as suas emoções. Sentir inveja, raiva. O importante é que a gente compreenda, né, que nós temos que se conhecer. Como é que eu vou tomar decisão sem me conhecer? Esse é o primeiro ponto. Né? De uma maneira geral, isso é importante nas instituições. A gente tem um lado meio egocêntrico. Né? A gente tende a achar que a fonte dos nossos problemas está no outro. Isso é uma coisa que talvez você esteja dizendo, não, eu não. Mas o fulano, sim. Pode ser já uma tendência de colocar o problema para o outro. Mas isso é uma coisa que acontece muito nas empresas. Então, a gente precisa parar de passar o problema para o outro. Mas para eu entender que aquele problema é meu, eu preciso me conhecer. Né? Como diz um CEO da Vitude, que é uma consultoria, a Tatiana Pimenta, ela diz o seguinte: é preciso passar por um processo de autorresponsabilização. Porque isso não é emocionalmente inteligente colocar a culpa do seu comportamento nos outros, seja na família, seja no chefe. Eu não consigo chegar aqui na hora porque o meu filho dá trabalho para ir para a escola. Meu amigo, se você não chegou na hora, o problema foi seu. Agora, nós precisamos parar de sair dessa responsabilização dos outros e viver de uma autorresponsabilização. Né? A gente precisa parar de se vitimizar. Parece que a gente se vitimiza no modo automático. A gente precisa entender que, em alguns momentos, a culpa é minha. E, nesse momento, eu tenho que ter a capacidade de pedir desculpa. Então, isso tudo eu estou falando para mostrar que é importante, antes de qualquer coisa, você se conhecer. A gente tem mania de querer resolver o problema do outro. Tá bom, vamos resolver o problema do outro, mas vamos se conhecer primeiro. Quando a gente se conhece, né, a gente faz as coisas entendendo o porquê que a gente está fazendo. Né? Inteligência emocional é uma habilidade como qualquer outra. Né? Tem uma pesquisa americana que diz o seguinte: profissionais que recebem treinamento em soft skills como técnica para entender melhor os problemas dos colegas tornam-se 12% mais produtivos do que aqueles que não recebem. Então, nós estamos no ponto em que
as pessoas que recebem treinamento em soft skills, isso eu tenho falado bastante, soft skills, habilidades comportamentais. Então, mais uma vez, se reflete agora nessa pesquisa que mostra que se torna 12% mais produtivo. Eu estou falando de produtivo, eu estou falando do que a empresa busca de uma maneira geral, a produção, a produtividade. Então, cada vez mais a importância de soft skills, cada vez mais a importância das habilidades comportamentais. E aqui, nesse caso, claro, de inteligência emocional. Agora, essa pergunta vai para muita gente. Como evoluir e ganhar inteligência emocional? Que práticas podem ser feitas pelo gestor, pelos colaboradores de uma maneira geral, para conquistar, podemos falar assim, inteligência emocional? Claro, né, nós temos terapeutas para isso. Né? A terapia pura e simples já ajuda. Né? Essas sessões em que a gente vai aprimorar o autoconhecimento, junto com o psicólogo, né, com o terapeuta, ajuda muito. Né? Mas também tem coisas mais práticas, focadas no trabalho. Uma delas é a observação. Né? Toda vez, essa é uma sugestão, mas isso é uma coisa que você faz da forma que você achar melhor. Mas toda vez que encerrar o expediente, para 10 minutos para relembrar como é que foi tua rotina. Lista os sentimentos. Isso a gente, no trabalho que eu faço em mentoria, eu uso essa técnica. Lista quais foram os seus sentimentos, principalmente os que foram negativos. Aquele momento que você ficou estressado, aquele momento que você foi contrariado numa reunião, aquele momento que você ficou acuado porque apareceram opiniões diferentes a você. Então, você lista. Você faz isso. Terminou o expediente, parou ali, 10 minutos, lista tudo o que aconteceu ali, principalmente as coisas negativas. Anota todas as emoções e, principalmente, quais foram as circunstâncias que levaram a elas. Por que eu fiquei acuado? Porque a pessoa deu uma opinião diferente. Qual foi o motivo? Por que é que eu fiquei contrariado naquela reunião porque a pessoa chegou atrasado? Então, tudo isso eu vou relacionando, vou listando. Então, assim, a gente começa a tentar trabalhar a previsibilidade. A gente começa a trabalhar aquilo que é previsível. Opa, naquele dia eu fiquei acuado porque a pessoa questionou o meu argumento. Olha, então eu tenho uma dificuldade de tratar com o contraditório. Espera aí, então, quando vier de novo eu já sei e já me preparo para administrar a minha emoção e dizer, tá bom, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Então, isso é um exemplo, mas que é a prática, né? O importante é que a gente saiba em que situação determinado sentimento se manifesta. Né? Se eu percebi, aí já levando um pouco para o dia a dia, que eu estou no carro e a pessoa não bota a sinaleira, já entra de uma vez e eu me aborreço, opa, então isso é uma previsibilidade. Na hora que aquela pessoa entrar, eu já vou me aborrecer. E antes de me aborrecer, eu controlo a minha emoção. Assim fica muito mais fácil controlar aquela reação que eu vou ter. Lembra sempre que como eu penso, é como eu me comporto e é como eu ajo. Se eu controlo o meu pensamento, o meu sentimento vai ser diferente e aí minha reação pode ser muito, muito diferente. Então, tudo isso está relacionado, né? Então, o que é importante não é a gente dizer que lidou bem com aquela ação ou lidei mal com aquela ação. Não. O importante é saber quais foram os detalhes, o que aconteceu para que aquilo se efetivasse, né? E o que você sentiu. O que é que eu senti naquele momento? Quando senti naquele momento em que o Gomide disse para mim que quem ia ser o candidato da presidente do Flamengo seria o Zico. Por que ele disse isso? E aquilo me agrediu por quê? Porque eu achei que ele não entendia de futebol quando ele dizia aquilo. Porque o Zico é jogador, o Zico não é treinador de futebol. Então, eu já percebo. Se vem uma próxima vez isso, eu já sei qual é a minha reação. Previsibilidade, né? Isso é fundamental. Quando você reage de uma forma intempestiva, isso pode acontecer porque eu estava de mau humor.
Então, você precisa controlar o seu mau humor, porque senão você sempre vai reagir daquela forma intempestiva. Eu cheguei aqui aborrecido no escritório do Gomide, e estou te levando sempre aqui o escritório do Gomide e o Gomide como referência, mas chego aqui agora porque o rapaz demorou demais lá embaixo para liberar o cartão, para eu entrar no escritório. E já chego de mau humor. Quando eu chego aqui, o Gomide diz, poxa, tu atrasou 10 minutos. Aí eu disse, e eu não gosto de me atrasar. Aí é que é o grande ponto, precisa me conhecer. Eu não gosto de me atrasar. Quando ele diz isso, aí por quê? Porque o seu funcionário lá embaixo demorou a liberar. Estou mais uma vez trazendo uma coisa do dia a dia, mas se a gente vai para as empresas, é exatamente isso que acontece. A pessoa chega na sala chateado porque não tinha lugar para estacionar no estacionamento da empresa. Teve que estacionar o carro no sol e ele não gosta de estacionar o carro no sol. Então, já subiu para a sala de mau humor. Quando chegou lá em cima, o chefe disse, puxa, Luiz, cara, eu tinha reunião agora, 7 horas, está todo mundo te esperando. E aí você, pá, intempestivamente reage àquilo. Então, você precisa saber os gatilhos, o que é que você precisa fazer para que quando você estiver de cabeça quente, você respirar. Lembra que eu falo sempre? Dá uma respirada. Estacionou no sol, percebe que está aborrecido, não deu aquele bom dia para o rapazinho que está limpando lá. Toda vez que você dá bom dia. Nesse dia, o carro ficou no sol, você passou. Opa, peraí que tem alguma coisa errada. Respira, dá uma relaxada, né? Tira um pouco essa coisa da frente. Aconteceu, vai ficar no sol. Não vai ser seu aborrecimento que vai tirar seu carro do sol, né? Então, chega, tira isso, limpa isso da sua mente e vai para o seu trabalho, né? Porque se você é uma pessoa esquentada e você sabe disso, né? Acho que quem é esquentado sabe, quando você é esquentado e sabe disso, você consegue controlar melhor suas reações, né? Para que você não seja impulsivo numa hora que vai atrapalhar, pode atrapalhar até o seu emprego. Porque, olha a história da habilidade comportamental, olha a coisa das soft skills, você precisa se conhecer e precisa ser resiliente em alguns momentos. Então, olha só, dizer, quanto mais eu me conheço, mais eu vou controlar minhas emoções, mais eu vou ter inteligência emocional. Tenta criar o hábito, por exemplo, de buscar feedback e estar preparado para receber o feedback. Ao mesmo tempo, esteja preparado também para dar feedback. A gente já falou sobre isso nos vídeos que eu já gerei aqui, mas a gente precisa estar preparado para os feedbacks. Porque na maioria das vezes, pessoal, a gente não enxerga nossas atitudes. A gente toma atitude e lá na frente vem a reação. Você às vezes, puxa, ele está fazendo essa reação, eu não fiz nada. Então, quando a gente tem o feedback, a gente passa a perceber pelo olhar do outro a nossa reação. Porque o outro, se der um feedback bem dado, ele vai dizer, olha, Luiz, sempre que você bota o carro no sol, você chega aborrecido. E a gente tem reunião, tenta sair um pouco mais cedo de casa. Então, aquilo é um feedback que a pessoa está me dando. Se eu não estou preparado, eu vou reagir de uma forma tempestiva. Mas, sempre que possível, busque o feedback. É por aí que a gente vai construindo também uma percepção que a gente não vê às vezes, que a gente não sente, mas que a gente fez e no olhar dos outros está sendo percebido, né? Então, para que a gente melhore a empatia, né, que é a relação com outras pessoas, é importante, e eu também já falei nisso, se importe com quem convive com você. Está percebendo ali que o Francisco, que trabalha com você, está mais calado, ele sempre é um cara mais falante, está calado. Em algum momento chega lá, Francisco, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? As pessoas não têm tempo para isso, porque às vezes estão preocupados com outras coisas. Tudo bem, a produtividade, o projeto, é importante, mas tira um pouquinho de tempo para se importar com outra pessoa. Você que é um gestor, você que é um líder, tem que estar perto dessas pessoas. Você sabe que aquele é o dia do aniversário da pessoa e não dá os parabéns. Liga. Hoje mesmo, eu liguei para uma pessoa que eu gosto muito, liguei a primeira vez, não pôde atender, depois ele me retornou. A pessoa ficou tão feliz. Às vezes, a gente consegue passar uma alegria para as pessoas com pouca coisa. Do mesmo jeito, você não gosta que as pessoas lhe tratem bem?
se preocupe com você, te dê atenção. Quando você está naquele baixo astral, chega alguém e tal, te leva para um patamar mais alto, não é bom? Por que a gente não faz isso também? Então, assim, o que a gente precisa nesse processo de aprimoramento da inteligência emocional não é simples, né? Não é coisa simples. Porque às vezes exige que a gente mude hábitos. E às vezes maus hábitos. Às vezes coisas simples, que é dar um bom dia. Bom dia, um desculpe, um por favor. Isso é relativamente simples. Mas como a gente não tem o hábito, ou a gente tem um mau hábito, a gente traz aquilo arraigado e não evolui. Então, assim, o mais importante, pessoal, assim, tracei todo esse panorama, mas para dizer o seguinte, são pouquíssimos os dias da sua vida que merecem um dia de fúria. São pouquíssimos. Então, aquele retrato que eu fiz lá no começo do filme Um Dia de Fúria, são raríssimos, né? Mas a gente tem que estar preparado. Não vamos subestimar a nossa mente. Não vamos subestimar a nossa capacidade de reações inimagináveis. Ah, não, eu sou tranquilo, eu venho de uma família bem educada, mas você viveu muita coisa, você passou por muita coisa. A sua mente está evoluindo o tempo todo. Está recebendo informação, você trabalhando, e você está ali cansado, e aí está preocupado se vai ter uma doença ou não vai, se vai, por que está com dor de cabeça, por que a esposa reclamou disso, por que o filho está fazendo determinada atividade, por que o colaborador tal não chega na hora, e aquilo vai. Se você não tiver uma inteligência emocional, e aí para fechar, que é a minha capacidade de lidar com as minhas emoções, eu posso fazer algo que me prejudique, prejudique a empresa, prejudique meu chefe, ou prejudique o meu emprego, por falta de um controle da minha inteligência emocional. Excelente, Luiz Eduardo, mais uma vez, acho que vai ajudar muita gente e que todos consigam buscar esse equilíbrio emocional, que é, especialmente nos tempos de hoje, muito difícil, porque sofremos assim uma chuva, um dilúvio de acontecimentos que acho que o ser humano nunca viveu na sua história. E é por isso que tem que ter muita força e muita inteligência emocional para saber enfrentar e superar esse desafio. Mais alguma coisa, Luiz, ou podemos já encerrar? Não, eu tenho insistido nisso, né? Vocês que me acompanham sabem, né? Eu tenho discutido muito sobre a preocupação com a saúde mental, porque ela tem muitos reflexos, ela tem muitas consequências. E a minha participação aqui, a participação do GOMID, é principalmente para que vocês percebam que isso existe. Porque às vezes nós vamos passando na vida e não vamos percebendo as coisas que estão acontecendo. E elas vão acontecendo e um dia somatiza. Eu tenho conversado com muitos amigos sobre isso. Eu percebo, às vezes numa conversa, talvez pelo tempo que eu já vivi, pela minha maturidade nessa área de gestão, eu percebo que a pessoa vai, já tem um problema. E aí a gente diz, mostra, e a pessoa às vezes não percebe. Puxa, Luiz, que bom você ter me falado isso, eu não tinha percebido. Então, mais uma vez, nós estamos aqui para compartilhar com vocês, nesse caso especificamente, um artigo muito bem escrito, e que eu fiz aqui a minha leitura e passei para vocês. Um abraço grande. Muito bacana, muito legal. Agradecemos a todos pela audiência deste conteúdo especial e até o nosso próximo encontro. Abraço. Abraço.